E estamos de volta, galera, para mais uma aula de física. Hoje é a aula 13 de dinâmica, tá? 13 de dinâmica e é sobre a dinâmica do movimento circular, tá legal? Então a gente vai ver hoje aquele papo de força centrípeta, talvez você já tenha ouvido isso na sua escola, no seu cursinho, né? Força centrípeta, aceleração centrípeta. E se você quer aprender física, você está no lugar certo, né? Já aproveita, vai ser uma aula bacaninha, já para, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Quanto que você paga para se inscrever no canal? Zero, galera, zero. E eu não sei, você nem imagina o quanto ajuda, tá? Você está me ajudando e está ajudando outras pessoas, tá legal? Então não esquece não, dá uma curtida aí e compartilha esse vídeo e se inscreva. Tá legal? Mas vamos lá para a nossa aula, né? E o nosso lema, sapere aude, né? Ouse saber. Não estamos aqui só para decorar equação. Nós estamos aqui para ousar saber. Tá legal? Bora para a aula? Então é isso, galera. Como eu já disse, aula 13 de dinâmica, movimento circular. É a dinâmica do movimento circular. Legal? Então vai surgir um papo aqui de força centrípeta, que se você nunca ouviu falar, vai ouvir agora. Mas para falar de dinâmica do movimento circular, eu gosto de começar pela inércia. Quando a gente estudou inércia, né? Tá lá no comecinho, volta lá, vou deixar aqui a playlist para vocês no final da aula. Geralmente eu deixo do lado esquerdo aqui uma playlist para você seguir. Eu vou deixar aqui a playlist de dinâmica, você vai lá e vê lá as leis de Newton. Nós estamos aplicando as leis de Newton. Se você não souber o que é inércia, como é que você acompanha, né? Então a inércia fala o que acontece com um corpo, com um móvel, quando a força resultante é nula, né? Quando a força resultante é nula, a gente está em equilíbrio. Mas tem duas formas de equilíbrio, né? Uma que os gregos já sabiam, que era o equilíbrio estático, né? Os gregos da antiguidade já sabiam disso. Não precisava de Galileu nem de Newton para isso, mas temos uma outra forma de equilíbrio que a gente aprendeu, que é o equilíbrio dinâmico. Tá? Então, na ausência de força, ou quando a resultante das forças forem nula, o meu sistema ou está estático, repouso, ou ele está em movimento, mas não é um movimento qualquer, né, gente? É um movimento retilíneo, em linha reta, uniforme, com velocidade constante. Como a gente vai estudar movimentos curvos, né, movimento circular, então estou em movimento, então não estou nessa situação de equilíbrio estático. Agora, se eu estou em movimento, eu também não posso, em movimento circular, eu também não posso estar em equilíbrio dinâmico, porque o equilíbrio dinâmico é aquele onde o movimento é retilíneo e uniforme. Esse é o equilíbrio dinâmico. Entenderam? Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com vocês que quando um móvel descreve um movimento, né, um movimento circular, obrigatoriamente tem que existir uma força sobre ele. O papel dessa força é alterar a direção do vetor velocidade, né? Então, sempre tem que ter no movimento circular, no movimento curvilíneo qualquer, sempre está agindo uma força responsável pela mudança na direção do movimento. Vamos ver isso melhor? Vou mostrar um vídeo para vocês, bem curtinho, para vocês entenderem isso um pouquinho melhor. Então olha lá, galera, esse vídeo aqui. Tem uma bolinha girando numa bandeja e de repente a bolinha saiu em linha reta. O que está acontecendo aqui? A bolinha não consegue fazer um movimento circular se a resultante das forças fosse nula, tá? Porque na ausência de força, eu tenho que ter um movimento retilíneo e uniforme. É isso que está lá na inércia. Por isso que está acontecendo aqui o seguinte, quando ela está girando a bolinha aqui, a bolinha está fazendo uma força, querendo sair pela tangente e empurrando essa lateral aqui dessa bandeja. Então a bolinha faz uma força querendo sair pela tangente. Essa lateral faz o quê? Reação, terceira lei de Newton. Toda força de ação gera uma reação contrária de mesma intensidade. Então a bolinha força a lateral da bandeja, a bandeja, né, faz uma força normal, empurrando a bolinha, sempre apontando em direção ao centro. A hora que é retirada esta parte da bandeja, a bolinha escapa em linha reta com velocidade constante, né? A velocidade da bolinha é sempre tangencial. Quando cessa a força que está obrigando esse vetor velocidade a mudar de direção, ela sai em linha reta.
tá? É isso que nós vamos estudar hoje. Tá legal? Vamos lá? Então vamos, galera. Então vamos lá. É isso que nós estamos estudando hoje. Bora lá. Tá? Para isso eu vou dar aqui um exemplo para vocês do movimento circular, como o caso daquela bandeja. Imagina aqui, ó, uma bolinha, aquela bolinha estava girando, ela tinha uma velocidade, a velocidade era a velocidade V1, tá? Passado um certo tempo, ela está ocupando uma outra posição, a sua velocidade sempre tangente à trajetória, V2. Veja que a direção dela mudou. Se a direção mudou do vetor velocidade, eu tenho uma aceleração. Professor, mas o movimento não é circular e uniforme? Sim. Então V1 não é igual a V2? Em módulo, sim. Então a aceleração não seria zero, professor? Porque a aceleração é a variação de velocidade no tempo. Se a velocidade V1 e V2 são a mesma, então a variação é zero, a aceleração é zero. Não, não é. Não é verdade isso, porque o vetor V1 não é igual ao vetor V2. Esse aqui tem uma direção, esse tem outra direção. Eles são iguais apenas em módulo. Então eu posso dizer que a aceleração linear deles é zero, mas a aceleração vetorial não é zero. Eu quero calcular essa aceleração para determinar qual é a força que está agindo, obrigando aquela bolinha a fazer o movimento circular. Tá? Que no caso da bandeja era uma força normal. A gente vai ver vários exemplos, vários exercícios, onde a força que vai fazer o papel de obrigar esse vetor velocidade a mudar de direção e sentido, existem várias forças que podem fazer isso. E a essas forças a gente vai dar um nome de força centrípeta. Vou fazer o seguinte, eu quero calcular a variação de velocidade. Como eu sei somar vetor, né, eu vou pegar o vetor V1, se o vetor V2, na verdade, porque houve uma variação de velocidade, né? Eu tinha a velocidade V1, agora eu tenho a velocidade V2. Então tem que existir uma variação de velocidade, de tal modo que a velocidade que eu tinha somada a uma variação me levou a uma velocidade final, ok? E a gente sabe somar vetor. A gente aprendeu na regra da poligonal, aquela regra que forma um polígono, lá na playlist de cinemática tem lá os exercícios de vetor, a aula de vetor, tá? Então, se você pegar o vetor V1, somar com a variação de velocidade, você vai chegar no vetor V2. Veja que eu estou falando de velocidade vetorial, tá? E como é que eu sou um vetor? Pega um vetor V1, liga no ΔV, tá? E fecha a figura para calcular o vetor soma, que é o V2. Então, aqui está o vetor V1, imagina que eu tirei ele daqui e desenhei ele aqui, tá? Vou ligar na extremidade de V1 um ΔV, tá? Desenhei de uma cor diferente, e fechando a figura é o vetor soma, que sai da origem do primeiro na extremidade do último. Esse aqui é o vetor V2. Então, V1 somado com ΔV me dá V2. Correto? Tranquilo? Faz sentido, né? Eu quero calcular esse ΔV para poder calcular a minha aceleração que eu tenho aí, responsável pela mudança na direção do vetor velocidade. Para isso, eu estou dizendo que aqui tem um ângulo θ entre V1 e V2 e eu quero provar, né? Vou parar um pouquinho aqui a parte da física, pensar só na matemática aqui. Eu quero provar que esse θ que está aqui é o mesmo ângulo que está aqui. Porque depois eu vou fazer uma semelhança de triângulo, com um triângulo aqui entre as velocidades e variação de velocidade e um triângulo que eu vou formar aqui. Eu vou fazer uma semelhança de triângulo e vou calcular a aceleração a partir dele. Tudo bem? Primeiro para um pouquinho, que eu estou dizendo que este ângulo aqui, θ, é igual a este ângulo e eu não quero que você aceite, eu quero que você entenda. Tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou desenhar um quadrilátero aqui, ó, e vou determinar o ângulo θ para você entender melhor. O quadrilátero está aqui, ó. Esse lado aqui é o raio, esse lado aqui é o raio, já tem dois lados. Um outro lado aqui é um pedaço de V1 e aqui um outro pedacinho do quadrilátero que está na direção do vetor V2. Então, ó, quantos lados? 1, 2, 3, 4. E a soma dos ângulos internos desse cara tem que ser 360. Tá? De todo o quadrilátero é isso que acontece. Aqui eu estou dizendo que esse quadrilátero tem um ângulo θ, aqui tem um ângulo de 90, aqui tem um ângulo de 90 e tem mais um ângulo aqui que eu vou marcar para vocês e vou chamar esse ângulo de alfa, tá? Então olha meu quadrilátero, ângulo de 90, ângulo alfa, ângulo de 90 e ângulo θ, ok? E esse ângulo θ
Eu quero provar que é esse mesmo ângulo. Mas esse ângulo θ está na direção de V1 e com a direção de V2. Eu vou desenhar ele aqui, ó. É esse ângulo aqui que eu chamei de x. Eu quero provar que x é θ. X é o ângulo com a direção de V1 e a direção de V2, que é o ângulo aqui, ó, V1, V2. Correto? Vamos provar? Então, aqui é um quadrilátero, lá, 1, 2, 3, 4 lados. Olha os ângulos, θ, 90, 90 e alfa. Se a soma tem que dar 360, 90 com mais 90 é 180. Professor, por que tem 90 aqui? Ora, aqui é o raio e a velocidade é tangencial, uma tangente. A circunferência é sempre perpendicular ao raio. Então 90 com 90 é 180. O que logo eu vou, me leva que θ mais alfa é 180. Só que veja bem, se θ mais alfa é 180, aqui você está vendo meia circunferência. Então alfa mais x também é 180. O que eu posso concluir que se θ mais alfa é 180 e alfa mais x é 180, isso quer dizer que x é igual a θ. E o x é o ângulo entre a direção de V2 e V1. Direção de V1 e V2 é θ, então esse x é o θ. Tá ok? Tranquilo? Se x vale θ, esse θ é exatamente o ângulo que está aqui. Bom, foi só uma demonstração para a gente poder continuar. O que eu quero aqui, na verdade, é mostrar para você que, mesmo no movimento circular uniforme, a velocidade mudou de direção. Então tem uma variação de velocidade. Então eu posso associar isso a uma aceleração. E eu quero provar para você que essa aceleração é centrípeta e aparece uma força responsável por isso, que eu vou batizá-la de força centrípeta. Então vamos calcular a aceleração. Tá? Eu vou calcular a aceleração por semelhança de triângulo. Então eu vou fechar aqui um triângulo e vou fazer de conta que essa bolinha aqui passou reta aqui, ó. Esse é o caminho que ela descreveu. Posso fazer isso? Posso, né, galera? Que eu posso pensar que esse ângulo que eu chamei de θ, ele é muito pequeno, que eu estou medindo entre um infinitésimo de segundo ali, né? Um infinitésimo de tempo. Então, aqui a gente desenha ele bem grande para a gente poder enxergar, tá? Mas eu vou considerar que esse triângulo aqui, ó, lado R, e esse pedaço aqui, ΔS, é o caminho que a bolinha fez. Porque quanto menor o ângulo, esse arco tende a essa reta. Tá legal? Então vamos lá, vamos fazer a semelhança de triângulo. Esses triângulos são semelhantes? São, né? O ângulo θ e o ângulo θ é o mesmo, já provei. Aqui eu tenho dois lados iguais e um ângulo entre eles. Então é o caso de lado, ângulo, lado, que você aprende lá no ensino fundamental. Então os triângulos são semelhantes. De posse disso, eu posso escrever aí uma proporção. Eu posso dizer que ΔV, que é o lado oposto ao ângulo θ, está para um dos lados do triângulo, ó, ΔV está para um dos lados do triângulo, que eu chamei de V, sendo que V1 e V2 têm o mesmo valor, estou chamando de V. Tá? Então o módulo do vetor variação de velocidade está para a velocidade, vamos fazer a comparação. Assim como este lado, que é o ΔS, o caminho que a partícula fez, que está oposto ao ângulo θ, está para um dos lados, que é o raio. Ok? Tá indo? Bom, esse ΔS nada mais é do que velocidade vezes tempo. A partícula descreveu esse caminho. Repito, ela fez um arco, mas se eu pensar num θ bem pequenininho, aquele arco e essa reta são exatamente a mesma coisa, né? Então, ΔV está para V, assim como ΔS, que é a velocidade vezes o tempo, está para o raio. Ok? Vamos fazer o seguinte, vou jogar esse V multiplicando lá em cima, o ΔT dividindo, e a gente tem que ΔV dividido por ΔT é V vezes V dividido por raio. Gente, ΔV por ΔT é o que a gente chama de uma aceleração, e V vezes V é V ao quadrado. Então, esta aceleração, que eu estou chamando de centrípeta, e já explico por quê, é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Eu vou usar isso aqui. Legal? Professor, por que centrípeta? Pensa que se eu levar essa bolinha aqui, ó, vou levar ela cá, tá vendo? Estou levando ela, levando ela, levando ela. Imagina que ela está bem pertinho aqui, porque é um V1, passou um instantezinho, né, um infinitésimo de tempo, V2. Veja que esse ΔV iria ficar aqui apontando para o centro.
Então a variação de velocidade aponta para o centro. Então a aceleração centrípeta aponta na direção da variação de velocidade. Então ela aponta para o centro também. Daí o nome centrípeta. Tá legal? Então é isso. Já sei a minha aceleração centrípeta. Então agora eu posso estudar meu movimento circular, né? A dinâmica desse movimento. Se eu tenho uma aceleração centrípeta, que é uma aceleração que aponta para o centro, tem que ter uma força que aponta para o centro, que eu chamo de força centrípeta. Professor, e a força centrífuga? Imagina você em um carro fazendo uma curva. Eu estou vendo de fora você no carro e você está lá dentro do carro numa curva. Eu vejo que quando você faz a curva, eu estou do lado de fora, é porque você está sendo puxado para o centro dessa curva. Você dentro do carro tem a sensação de estar sendo jogado para fora. Na verdade, você não está sendo jogado para fora. Na verdade, é a inércia, tá? Que é a tendência que você tem de querer sair em linha reta. Viu lá a bandeja, quando a gente tirou um pedacinho dela, o que aconteceu? Ela quer sair em linha reta. Então você tem a sensação de ser jogado para fora. É isso que acontece. Na verdade, é porque você está dentro de um carro que não é um referencial inercial, porque ele não se move em linha reta. Tá? A força centrífuga é uma força fictícia. Alguns chamam de força fictícia, força de inércia. A força de fato que obriga você a fazer o movimento circular é a que te prende ao centro, é a força centrípeta. E se tem uma aceleração centrípeta, tem uma força centrípeta, né? Logo, se força resultante é igual a massa vezes aceleração, força resultante centrípeta é a massa vezes aceleração centrípeta. E aqui eu posso dizer para você que terminamos. Força resultante centrípeta é a massa vezes aceleração centrípeta, que a gente provou ser V² sobre R. Tranquilo? Foi? Bom, eu vou fazer um exercício para a gente treinar isso, tá? Por enquanto, um exercício bem simplesinho, tá? Depois a gente vai fazer um exercícios mais pesado, AFES, PSEX, Escola Naval, tá? Por enquanto, algo bem simplesinho. Então tem aqui, ó, um certo objeto de 8 kg preso na extremidade de um cabo de aço de 1 metro de comprimento e massa desprezível, descreve um movimento circular uniforme com 5 metros por segundo, né, sobre uma mesa horizontal, conforme a figura ao lado. Então tem um objeto aqui sobre uma mesa, descrevendo um movimento circular. Está preso a um cabo aqui, um fio, tá? Estamos desprezando atritos. Quer saber A, o valor da aceleração centrípeta e B, o valor da força de tração no cabo de aço. Então, como sempre, exercícios de dinâmica, a gente começa marcando as forças. Vou isolar um pouquinho, aumentar um pouco o tamanho da figura e marcar as forças. Esse objeto é puxado para baixo com interação com a Terra, que é a nossa força gravitacional, uma força de natureza gravitacional que a gente chama de peso. Ele está apoiado sobre uma mesa, então aparece a força de sustentação, força normal, tá? E aparece aqui um fio, que esse objeto quer sair do mesmo jeito que a bolinha na bandeja quer sair e a força normal não deixa, aqui quem não deixa ele escapar pela tangente é a força de tração no fio. Ela prende o corpo junto ao centro. Então aqui está a minha força de tração. Lá no vídeo da bandeja, quem fazia o papel de força centrípeta era a normal. Aqui, quem faz o papel de força centrípeta é a tração. Então você vai ver no decorrer do curso que a força centrípeta pode ser feita por um conjunto de forças, né? A força centrípeta é uma resultante, tá ok? Ela pode ser feita pela força magnética, por uma força gravitacional, a tração de um fio, tá? Uma força normal, diversas forças. A gente vai ver que o atrito pode agir se comportando como força centrípeta. Tá? A primeira pergunta que ele perguntou é qual era a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, esse exercício é bem simples, é só para aplicar um pouquinho do que a gente fez. A aceleração centrípeta é V² sobre R. Mas o exercício já disse que aqui tem 1 metro de raio, né, que é o fio que está aqui, e a velocidade é 5 metros por segundo. Então aqui é só para ilustrar o que a gente estudou. A aceleração centrípeta é de 25 metros por segundo ao quadrado. E a tração no fio? Ora, na direção do centro eu só tenho a tração. Então a tração
vai fazer o papel da minha força resultante centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Só que eu já calculei a centrípeta aqui. A tração, então, vai fazer o papel de força resultante centrípeta, que fique bem claro que no lugar da força centrípeta pode existir um conjunto de forças. Aqui a única que está fazendo o papel de centrípeta é a tração. Então é bastante simples. É a massa vezes a aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta é v² sobre r, que já está calculado aqui. Então é uma coisa bastante simples. Ficou aí 200 newton. Isso aqui é só para ilustrar. Agora vai vir uns exercícios mais pesadinhos, que fica aí para a próxima aula, né, galera? Para não ficar uma aula muito longa. Espero que você tenha curtido, me acompanhe aí pelas redes sociais e aproveita para se inscrever no canal. E eu já agradeço vocês. Valeu? Até mais, próximas aulas, exercício dessa dinâmica do movimento circular. Fui!